aqui de quando em vez, é porque peraí, parte do meu estudo está aqui pelo computador, e também aqui no computador eu deixei para ver aqui o máximo de pessoas que está na sala também, para poder ver a carinha de todo mundo, e você sabe, né? Eu acho que sempre seria melhor. Quanto mais cara estiver aparecendo aqui, para dar aquela sensação de que eu não estou falando sozinho, né? Senão eu vou ficar falando aqui só para o Rodrigo, para o Eugênio e para a Graça. Então, quem vai dando a cara aí vai dando a gente a chance de conversar. Que Jesus nos abençoe, né? Os nossos guias espirituais estejam conosco. E o nosso desejo, mais uma vez, é a gente trazer o que os Espíritos nos dizem sobre os assuntos e não pontos de vista particular. Principalmente esse que foi passado, a gente vem, né, aos poucos, estudando e tentando aprender cada vez mais com os Espíritos. E vocês vieram com um tema legal, bem leve, né, bem suave hoje. Todo mundo sabe o tema, gente? Tem alguém que não sabe o tema? Manifeste-se aí. Quem não sabe o tema? Então, já vou contar que nós vamos falar de uma coisa pouco dramática, né? Pessoas que se desprendem do corpo por uma morte trágica, não é isso? Acidentes. Nós temos aí agora, por exemplo, um caso atual de uma comoção geral, né? Que é a querida Marília Mendonça, que, por um acidente, uma morte trágica, partiu ao plano espiritual, mas como ela, muitas outras pessoas morrem cotidianamente. E a gente, como bom espírita, quer saber, né? O que acontece com a criatura depois que ela morre tragicamente? Primeira pergunta, ou a segunda pergunta que eu faria é da nossa conta? Não, não é. Mas brincadeiras à parte, a gente vai tentando perceber e entender, porque vai que a gente morre tragicamente, né? Vai que a gente sai de casa e não volta. Vocês estão me ouvindo bem? O Tá bom, som está Cadinho, tá ótimo. picando, Tá está ótimo, picando, né? tá Tá bom. ótimo. Gente, eu quero começar com uma experiência particular de morte trágica, a minha morte trágica. Todas as vezes, ou quase todas as vezes que eu preciso falar de morte, os espíritos, eu acho que me pregam uma peça e me dão um sonho muito legal. Graças a Deus, eu falo quase todos, porque dessa última me pouparam, acho que é porque eu peguei o tema de última hora e eles não conseguiram elaborar um sonho muito legal. Mas quando eu comecei a estudar desencarnação mais profundamente, na minha primeira palestra sobre desencarnação, eu sonhei que eu tinha morrido. E não é de vida passada, não, sabe? Eu, cadinho mesmo, morri, me vi no plano espiritual morto, e acompanhei todo o processo, e aquilo foi assustador. Da quinta vez para frente, eu parei de assustar e só chorar, mas eles fazem de um jeito tão convincente que eu sempre acho que é verdade. Então, da última vez que eu tive esse sonho, eu sonhei que eu tinha tomado um tiro na rua. Sonhei que estava eu e minha mãe descendo um morro que ia lá para nossa casa, e numa tomada de assalto, um cara me deu um tiro, o meu corpo caiu para um lado e eu continuei em pé, olhando o meu corpo e minha mãe chorando, e eu tentando falar para ela que eu estava vivo. E naquilo, quanto mais eu tentava gritar para ela que eu estava ali, mais o meu desespero aumentava, a minha dor, a minha tristeza, a minha sensação de impotência e aumentando. E numa cena muito rápida, eu me vi a gente chegando na casa da minha mãe, como se tivesse dado um salto no tempo, a minha família entrando depois do sepultamento, e a hora que entrou o último que eu fui entrar, uma força me barrou e a porta fechou e eu fiquei do lado de fora da minha casa. E nesse ficar do lado de fora, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi: nossa, eu não pertenço a esse mundo mais. E agora? O que eu vou fazer? Gente, nessa hora, me bateu uma solidão que eu ainda não consigo descrevê-la. Foi um negócio de não me pertencer ao mundo de um modo que eu achei assim
Se Deus permitir, eu não quero ter essa sensação de novo. Pelo menos não digo quando for que tem que ser para valer. Porque eu acordei numa valorização tão grande da minha vida, porque eu não sei, mas eu percebi que morrer não é fácil. Morrer não é uma tarefa tão simples como a gente acha. Minto, morrer é, desencarnar não. Você sabia que tem diferença, né? Entre morrer e desencarnar, né? Filosoficamente falando, né? A morte necessariamente é só a extinção da vida orgânica, né? Do corpo físico. Mas desencarnar é, de fato, se reconhecer em espírito, no plano espiritual, e, como diria Allan Kardec, desmaterializado. Esse é a materialização nossa, né, o nosso materialismo, desculpa, é o nosso grande problema em relação à morte. Todas as vezes que o Kardec vai descrever sobre a morte, tanto no livro Céu e Inferno, quanto no livro dos Espíritos e também no livro dos Médiuns, ele fala para a gente do espírito desmaterializado. Quanto mais desmaterializado é o espírito, menos problema com a morte ele tem. E aí eu trouxe aqui um trechinho, né, também do próprio Céu e Inferno. No item 8 da segunda parte do capítulo 1, Kardec escreve assim: a causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria. Então, segura na cadeira com essa notícia aí. Não sei se quem já leu o Céu e o Inferno e prestou atenção nisso quando leu pela primeira vez ou depois que estudou. Olha só essa informação que o Kardec nos traz. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria. Então, a afinidade que nós estamos falando é de vibração mesmo. A afinidade do seu corpo físico e o seu perispírito está de acordo com o seu apego. Ou seja, quanto mais apegado à matéria você é, mais o seu corpo, a materialidade do seu perispírito vai estar próximo do seu corpo. Vai ser fácil o desprendimento desse ser? Acho que não. Mas, como você sabe que eu gosto de começar com perguntas, em se tratando do nosso tema, o desencarne, por uma maneira, né, trágica, qual que é a dúvida central, assim? Me passaram uma dúvida específica ao me mandar o tema, né? Mas eu queria saber de quem está presente, a dúvida específica, né? A pessoa está presente, como que é isso? Assim, tem alguém aí que tem alguma dúvida a respeito disso? Eu queria saber de vocês, para a gente pisar nas pedrinhas sem ficar dando muita volta. E aí? Ô, Cadinho, minha tia, que está até na reunião, que foi a causadora, entre aspas, né, da gente até ter pensado nesse tema e o antes ter te passado. Porque ela viu uma postagem no Facebook, que, no caso da Marília Mendonça, não, e uma postagem espírita, de um autor espírita, mas não dos renomados, né? Que a Marília Mendonça não sentiu dor ao desencarnar, que o espírito dela foi retirado antes. Daí, Entendi. ela me perguntou se isso condizia com a doutrina ou não. Daí, eu falei para ela que até o próprio Jesus não veio derrogar as leis, porque o desencarne acontece quando há o rompimento de todos os laços, e que, na verdade, ocorre ao contrário. A gente morre, mas continua com os laços presos, igual você está falando. Quanto mais atrasado é o espírito, maior dificuldade ele vai ter de se desgrudar ali do corpo, né? Ele fica ainda magneticamente e entrelaçadamente colocado, enquanto não ele estiver naquele estado de perturbação, e quanto mais materializado, pior. Então, daí você pode desembolar à vontade, que a ideia até foi essa mesmo, tá? Quem já leu há 2000 anos aí? Levanta a mão.
Quem já leu, além do Rodrigo, que eu estou vendo? Thaisa já leu. Ô, gente, sabe o que eu amo no Espiritismo? Allan Kardec é danado. Allan Kardec é igual Jesus, assim, ô, os bichinhos danados, de deixar para a gente as coisas para nossa avaliação. No livro Há 2000 anos, deixa eu pensar aqui que eu falo primeiro. Estou perguntando ao meu mentor o que eu falo primeiro. Ele falou para eu me virar. A coisa mais interessante da gente saber do Espiritismo, gente, porque o Espiritismo ele fala da vida. E a coisa mais importante ao saber da vida é a vida não é uma regra geral. Nós estamos falando de morte. Em se tratando de morte, Você travou o áudio, Cadinho? ô miséria, voltei. Aí. Allan Kardec fala que duas pessoas que morrem ao mesmo tempo, depois de cometer o mesmo ato, elas não vão para o mesmo lugar no plano espiritual. A vida espiritual, ela é completamente singular. Aí, a pessoa que fez essa publicação lá no Instagram está certo ou errada? Eu vou contar para vocês o que aconteceu há 2000 anos, se vocês não lembram, vocês me contam se ela está certa ou está errada. Lá no livro Há 2000 anos, de Emmanuel, através de Chico Xavier, quando Emmanuel vai relatar a morte dos primeiros cristãos que foram abocanhados por leões lá no Teatro de Arena, e Maria, mãe, né, os primeiros cristãos, assim, né, depois de uma leva que já tinha morrido os apóstolos, a própria Maria tinha morrido já, Emmanuel narra que na morte de Maria ela faz um pedido. Vocês lembram disso? Ela pede para ir nas galerias onde matavam os cristãos, onde eles eram dados lá nas bocas dos leões. E ao chegar lá, ela inspira o pessoal a cantar. E eles começam a cantar hinos, e eles vão levando a vibração de tal maneira que Emmanuel narra que eles foram retirados do corpo antes dos leões abocanhar. Não quer dizer que tinham morrido antes, mas foram anestesiados do processo e não sentiram a dor. E eu pensei nessa hora, por que eu não aceitei Jesus naqueles dias? Por que eu não me... Se eu soubesse que a mordida do leão não ia doer, eu tinha aceitado. Quando a gente pega a obra Boa Nova, de Humberto de Campos, por Chico Xavier, lá ele conta a história de Joana de Cusa. Lembram da Joana de Cusa? Então, Joana de Ângeles, se não me falha a memória, né? Joana de Ângeles é a reencarnação da Joana de Cusa, segundo o próprio Chico e outros, né, e o próprio André Luiz. Joana de Cusa foi condenada à morte na fogueira por ser cristã junto com o filho. E aí narra Humberto de Campos que na hora que o algoz foi lá acender a fogueira, ele pergunta para ela, esse seu senhor só te ensinou a morrer? E ela fala assim, não, ele também me ensinou a te amar. E aí narra que Jesus encosta no ombro dela e fala para ela, Joana, eu estou aqui. E que na hora que as chamas das labaredas pegam o corpo da Joana, ela também não sente o processo. Vocês já conseguiram entender onde é que eu quero chegar? A questão é, Marília Mendonça sentiu a dor ou não sentiu? Eu não sei, eu não posso falar da evolução dela. As outras pessoas que estavam com ela sentiram dor? Eu não sei. Não estava com eles, eu não conheço eles. Mesmo se tivesse, eu também não os conheço. Agora, a história nos mostra que existem mecanismos que podem anestesiar ou não essa dor.
Vou voltar em Allan Kardec, quando ele diz que a afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria. Então as pessoas querem ter uma resposta, eu já tinha falado isso aqui, né? Espírita quer ter resposta para tudo. E tem coisa que a gente não tem, gente. Vamos falar assim, não sei. Agora, o que acontece nesse fenômeno das mortes violentas? Aí é outros 500. Aí nós vamos continuar buscando em Kardec para a gente poder só continuar a avaliar o fenômeno da morte em si, mas acho que os exemplos que eu trouxe já deixam assim, ó, não sabemos como que foi para ela. Por que ninguém pergunta? Por que eles não comentam do piloto, né? Mas é porque existe uma comoção em torno da pessoa, a pessoa famosa, né? Muitos projetos, mas como a gente gera uma empatia muito grande, as pessoas querem falar sobre os famosos, né? Sobre as pessoas que eram muito queridas. Mas a história mesmo de cada um a gente não sabe. Até aqui tá tranquilo, pessoal? Então, vamos. Fala, Posso Rodrigo. encher o saco aí, Cadinho, mais um pouquinho só? Gente, vocês sabem, eu gosto de estudo, a gente construir junto. Vamos lá. Isso aí que você disse realmente é verdade. Está lá na 2000 anos e tal, da Joana de Cusa, tudo bem. É isso mesmo. Só que, assim, só para deixar claro essa parte, eu acho bom você até listar e citar que, assim, não são desatados laços nesse trauma que acontece. Não há esse rompimento total de todos os laços e que, até no Livro dos Espíritos, naquelas questões, eu não sei se você vai citar aquilo que a gente pontuou, naquelas questões fala justamente o contrário, que é isso que você está explicando, de quanto mais arraigado ao corpo, mais tempo vai ficar ali, os laços vão continuar. É tipo um suicídio, o que acontece com o suicida, vamos comparar, grossamente falando. Quanto mais arraigado, mais vai sentir até a putrefação de corpo também, vai estar ali não querendo se desagarrar e fica durante um determinado tempo. Mas assim, o rompimento geral dos laços antes que vai acontecer algo, né? Então, discorre um pouquinho sobre isso também, por favor, meu querido. Claro, muito obrigado por me munir de assuntos que vão permeando aí. Gente, quem mais tiver com dúvida, levanta a mãozinha aí, joga no chat e nós vamos, tá? Senão eu vou indo, que o Rodrigo vai munindo aqui e eu vou indo no que ele for perguntando, hein? Você sabe que eu não vou. Eu gosto da gente ir em qualquer dúvida da noite. Então vamos lá. Gente, inclusive, nós temos que tomar um cuidado grande, porque não dá para comparar a morte do suicida com a de ninguém. Eu entendi o seu intuito, Rodrigo, mas para os espíritos a intenção ela é o carro-chefe, assim, ó. A intenção é o carro-chefe. E o suicida ele quer exterminar com a própria vida, e aí ele tem um complicador sobre essa questão de tempo, tá? Então, apesar de teoricamente ser rápido as duas mortes, a complicação está na intenção. Então, uma coisa, de fato, vai estar completamente desconectada da outra. Mas vamos lá, separação da alma e do corpo, parte 2ª do capítulo 3º do Livro dos Espíritos. Nós vamos na questão... nós estamos falando de dor, então eu vou pegar a questão 154, onde o Kardec pergunta se é dolorosa a separação da alma e do corpo. Os Espíritos respondem, não. Não é dolorosa, não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que durante o momento da morte. Olha que alívio, gente. O povo ficou meio de morrer, né? E os Espíritos falam que o corpo sofre mais durante a vida do que na da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Olha que coisa interessante. A alma quase nunca toma parte disso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o termo do seu exílio. Gente, nós ainda temos essa ideia de que ao morrer a gente está indo embora, né? Olha o que o Kardec fala. Na hora da morte, o espírito sente um gozo porque está acabando o exílio dele. O espírito não está indo embora, mas ele está voltando. Ele está voltando para casa, para o plano espiritual. E aí,
Kardec bota um rodapé, ele fala assim, olha, na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Só para contextualizar, na época do Kardec, eles usavam lamparina, viu, gente? É por isso que ele fala que a lâmpada falta óleo. Questão 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Roto é enfraquecido, né? Enfraquece o laço e a alma se desprende. Aí o Kardec vem com uma retórica. 155A. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não, é a resposta. Não há. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Gente, vamos pegar o irmão Jacó no livro Voltei? Vocês já viram que bonito é ele descrevendo a morte? Assim, é bonito para nós que estamos lendo. Mas como que ele descreve a sensação? É como se houvesse um coração batendo muito rápido, descompassado em agonia, e um outro tranquilo. É como se houvesse uma ofegante respiração, buscando por vida e, de uma certa maneira, uma outra respiração tranquila. Percebe que o Jacó descreve exatamente o que os espíritos respondem para o Kardec nessa questão? O Kardec fala que as coisas se confundem. Aqueles dois estados se tocam e se confundem. Qual que são os dois estados? A vida física e a morte física. A vida física e a vida espiritual se confundem. E quando a gente encontra no irmão Jacó essa declaração dele, gente, é bonito demais como é que as coisas do espiritismo se encaixam. Então, isso nós estamos falando de uma morte natural ainda, tá? Natural. Vamos lá. Está explicando aqui da separação tranquila. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição somente do corpo. Não há desse outro invólucro que do corpo se separa quando cessa nessa vida orgânica. A observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. Que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Gente, vamos nos apegar ao muito variável conforme os espíritos? Vocês conseguem gravar essa parte junto comigo? Podemos entender que essa lentidão é variável conforme os espíritos? Vou continuar então. Vamos lá. Em uns, é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos do lado da libertação. Em outros, naquele, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido. Demoram algumas vezes dias, semanas e até meses. O que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver à vida, mas simples afinidade com o espírito. Ok? Tá tranquilo até aqui, gente? Posso continuar? Estou vendo aqui a Graça e o Eugênio fazendo assim, então eu vou continuar. Se alguém estiver achando rápido demais, me para. Então eu vou continuar. Na questão 156, Kardec pergunta: a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Olha que interessante. A separação definitiva da alma com o corpo pode acontecer antes que cessa antes da cessação completa da vida orgânica? Nós estamos falando aqui de da agonia.
Então, sabe como tem espasmo no corpo? Ali está aquela coisa ofegante. É a pergunta do Kardec. E os espíritos respondem assim: na agonia, a alma, algumas vezes, já tem deixado o corpo. Nada mais há que vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita da alma. Algumas vezes, o trabalho do coração funcionando e de outros órgãos é o que vamos chamar de agonia, e que não necessariamente haverá a vida espiritual agindo ali. Então, eis o mistério da fé. A gente sabe? Não sabe. É por isso que não nos cabe a mentalidade da eutanásia. O próprio Espírito explicou para Allan Kardec, esses dois movimentos se confundem. Ao se confundir, o que nos cabe é a preservação da vida. E aí, se o espírito já estiver separado ou não do corpo, ele que toma o caminho dele. Por isso que a eutanásia não nos cabe. Porque a gente não sabe se aquele instante ele é só uma aprovação e o espírito pode voltar e continuar a vida dele. Mas, em nosso caso aqui, é mortes trágicas, pode ser que aquele processo da agonia já não caiba o espírito ali mais. A alma já pode ter se desprendido. Mas ao Kardec, eu vou pular algumas questões e vou lá para a questão 161. Kardec pergunta: em caso de morte violenta e acidental, aleluia, entramos no nosso tema. Ô, glória. Ô, Rafael, já vi que você mandou uma pergunta aqui, já eu vou ler e responder, tá? Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda se não enfraqueceram em consequência da idade ou moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorre simultaneamente? Mais claro, não dá para ficar a pergunta, né? Então está perguntando se em caso de morte violenta e acidental, quando o corpo não sofreu esse desgaste, né, das doenças, se a cessação da vida ocorre simultaneamente. Resposta dos espíritos: geralmente assim é. Mas em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra. Ou seja, a alma vai se separar simultaneamente? Os espíritos respondem: geralmente assim é. Só que o espaço... Oh, meu Deus, me ligaram aqui, desculpa. Porém, o espaço muito breve entre um e outro. Nós não sabemos. Aqui os espíritos são bem categóricos. A separação da alma e do corpo acontece simultaneamente, geralmente. Aí, Kardec ele é mais incisivo. Após a decapitação, por exemplo, decapitar é cortar a cabeça do cidadão. Conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? Ou seja, depois de ser decapitado, o ser, por alguns instantes, ele tem consciência de estar sem cabeça? Olha a resposta dos espíritos. Não raro, a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também, quase sempre, a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Olha que interessante, gente. A pessoa decapitada, ela pode ter uma breve consciência de que ela morreu. Mas os espíritos falam que, durante alguns minutos,
até que a vida orgânica cesse. Porque no caso de decapitação, o ser humano ele não é mais ou menos ali como eles falam ali, sabe aquela lenda da galinha, que se você degolar a galinha com dó, ela fica viva e custa morrer, né? Isso é só falta de técnica, porque o povo não sabe mesmo, né? E aí o bicho fica lá sofrendo, agonizante. Mas aqui nesse caso, o ser, ele pode ter uma consciência que foi decapitado, mas em breves instantes ele perde a consciência de si. Só que a misericórdia divina, como ela é tão grande, também quase sempre a apreensão da morte lhe faz perder a consciência, antes mesmo do momento do suplício. Ô, gente, olha que coisa boa. Olha que espetáculo de vida criada por Deus. E é por isso que não dá para comparar com a morte do suicida. Porque o suicida está indo consciente para o processo. E eu estou falando aqui, não é do que está embriagado, nem, né, na drogadição, não. A pessoa que escolhe ali suicidar e tal, ela está ali presente, consciente no momento do negócio. Mas aquele que é decapitado, não. A apreensão da morte tira ele do ar. Gente, olha a bondade divina agindo. E aí a pessoa não sofre tanto. Então, olha o que o Kardec ainda comenta. Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. Ela, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, isso não sou eu não, tá, gente? É os espíritos. Pega aí questão 161. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes ou mais fortes são os laços que prendem o corpo ao perispírito e, portanto, mais lento o desprendimento completo. Ficou difícil, gente? Vou tentar explicar, para ver se a gente descomplica. O que os espíritos estão falando aqui é o seguinte: ó, pode acontecer de, por tanta apreensão, ou seja, por tanto medo, ele perde a consciência, é como se ele entrasse num estado de transe hipnótico. Ele perde ali a consciência e na hora do suplício ele já não percebe mais. Pode acontecer dele ter consciência por alguns minutos, mas depois essa consciência, inclusive de acordo com a falência do órgão físico, ele perde a consciência. Aí entra o porém. Em todos os casos, quanto mais vivo, quanto mais intenso, quanto mais energia vital existe, mais tempo para desfazer os laços. Isso quer dizer que o espírito vai sofrer as agonias? Não. Não quer dizer isso. Aí nós vamos voltar para Allan Kardec, lá na parte segunda do capítulo 1 do Céu e Inferno, quando ele diz assim: ao contrário, nas almas puras, que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. E desde que a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de pureza e de desmaterialização da alma, de nós somente depende o tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse desprendimento. Então, a quem perguntou, qual que é o nome? Ela está aí, a pessoa que perguntou, é Corine? Não, é a mãe da Corine, né?
Corine também, é mãe e filha, colocadinho. Isso, é minha mãe. Ela não quer abrir o áudio, não, mas é ela. Tem problema não. Ela tá mandando perguntar o quê? Ela tá mandando eu perguntar em relação à morte súbita. Então, nós estamos falando só dela até agora. Na morte súbita, até para morte súbita, o grau de... Olha que engraçado. O Kardec, gente, ele fala de desmaterialização. O apego material, a antítese do apego material, ele chama de desmaterialização. Quanto mais desmaterializado, ou seja, quanto menos apegado à matéria, mesmo na morte súbita, depende exatamente, de novo, vou repetir a frase, ó. Cadê? De nós somente depende o tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso o desprendimento. Então, o motivo da morte geralmente tem correlação com o seu grau de materialidade ou não. Cadê? Deixa eu te interromper um instante aqui, que a Rafaela fez uma pergunta que é o seguinte, é até bom que você já emenda num pacote só de respostas. O cara colocou no chat assim, Rafa, abre o áudio e fala, gente. Às vezes é até mais fácil que escrever aqui. Às vezes ele não vai ver, nem eu vou ouvir. Eu já estou perdendo. Que ela falou que sentiu o desencarne, né, da Marília e tal, nem conhecia, etc. Assim, mas se fala algo que fale sobre isso, essa dor coletiva, sobre assim, essa comoção coletiva, por que acaba tendo esse pesar coletivo das pessoas, de uma pessoa assim mais conhecida atingir emocionalmente tantas outras assim ao mesmo tempo? Rafaela, se eu não conseguir responder, você me avisa, tá? Mas deixa eu ver se eu entendi primeiro. Se eu tiver entendido, você me fala, entendeu? Você se sentiu muito triste, né? Mesmo ela não tendo nenhum vínculo com você e tal, e a sua dúvida é por quê, né? Se existe algum motivo de você ter se sentido assim e por que isso acontece. É isso que eu entendi, certo? Ok. Então vamos lá. Gente, Chico Xavier teve uma irmã com problemas com problemas de faculdades mentais, assim. Ela ficou muito doente e teve que ficar internada um tempo. E aí, no meio do trabalho, de um dia lá, quer dizer, depois do trabalho de um dia, o Chico falou que ia no hospital para visitar a irmã dele. O Emmanuel perguntou assim, mas por que você vai lá no hospital visitar a sua irmã? Eu falei, porque é minha irmã, ué. Ele falou assim, e as outras que estão lá não são sua irmã, não? Por que só te interessou ir lá visitá-las quando foi sua irmã de sangue? A questão é, por que a gente se comove com a Marília, mas não se comove com o piloto? Porque a atenção é dada à Marília e não ao piloto. Porque, graças ao trabalho que ela fez, que comoveu muitas pessoas, as pessoas geraram muita empatia por ela. E aí tá todo mundo dizendo que tá triste. Então eu também tô, gente. Isso uma hora pega a gente. Chama sintonia. Por que a dela é mais importante do que a do outro moço que estava lá, que nem era o piloto também? Então, a gente acaba se entristecendo por ela porque ela é mais falado dela. As pessoas vão ter a tendência a sentir mais falta dela porque ela aparecia mais. Então, as pessoas ouviram por muitos anos a voz dela pelo celular, pelo rádio, pela televisão, viram muito a imagem dela, sabem da história dela, mas não sabem dos desconhecidos. Então, é por isso que gera uma certa empatia. E nessa empatia,
Aí eu falo assim, eu não tenho vínculo nenhum com ela. Às vezes a Marília Mendonça entrou mais na sua casa do que um parente. Porque a gente menospreza o poder do mundo digital. Ó, gente, vocês estão dentro da minha casa. Quando eu vou lá na fraternidade, na casa de Abel, é Abel Gomes, né? É eu indo lá dentro da fraternidade. Agora vocês estão dentro da minha casa. Vocês têm noção disso? Eu estou conectado com a energia do Rodrigo, do Eugênio, da Graça, da Ivanilda, da Maria, da Rafaela, de todo mundo que eu estou vendo aqui na tela. Eu estou trazendo vocês para dentro da minha casa. A gente menospreza o poder que isso tem. Eu aprendi um ditado que do lado da nossa maior qualidade está o nosso maior problema. E geralmente a era digital ela traz um grande problema, porque ela leva para dentro da nossa casa um monte de desgraça que a gente não tinha acesso antes, desde casa. Desgraça, notícia ruim, pornografia, sensualidade, vício de jogos. Antes a pessoa, para ser viciada em jogo, ela tinha que sair de casa. Hoje ela é viciada no jogo, sentada no sofá. Ela perdeu dinheiro na roleta, ela tinha que sair de casa e achar um cassino que tinha roleta. Hoje tem roleta que ela aposta dinheiro num cartão de crédito dela sentado assim, ó. Eu sentado aqui, a esposa na frente e eu perdendo dinheiro em aposta. Vocês estão entendendo o poder que tem esse negócio? E aí a gente se afiniza também com as pessoas. Então, esse movimento, Rafaela, é por causa de uma afinidade construída ao longo dos tempos. A gente, né, as pessoas têm o costume de se apegar a famosos, né? Gera empatia, desejo. E aí a gente vai falar de Platão, né? O desejo ali de ter conhecido aquela pessoa, de fazer parte da vida daquela pessoa, porque a gente acha ela interessante, nananana. Esse é o motivo da gente se comover muito. Ô, Cadim, eu posso falar? Questão da Marília? Deixa eu só saber com a Rafaela se eu respondi. Boa noite, pessoal. Respondeu. Obrigada, viu? Tá eu não bom. tinha pensado por esse lado que você falou agora, que de fato a gente não conhece, mas o convívio é diário por muito tempo. Talvez daí a sensação de, independente da crença, do espiritismo, a sensação de injustiça, aquela tristeza, e pode ser isso também, vai todo mundo falando tanto que tá triste, que a gente fica muito mal. Eu, particularmente, fiquei. A injustiça, ela vem porque a gente não entende Deus, né? A gente quer falar assim, oh, Deus, eu vou na conta aí. Tinha tanta gente para embora, vai levar para mim. Então, aí já é uma inconformidade nossa com a lei, de querer falar para Deus que está fazendo errado. Ruins. Porque a gente não gosta de sentir dor, né? Então, se eu estou sentindo dor, Deus errou. A injustiça vem por causa disso. Né? Mas respondeu? Respondeu sim, obrigada. Então tá bom. Simone, diga. Cadim, é só para dar uma pincelada no que a Rafaela falou, porque, por coincidência, eu assisti uma palestra do Rossandro, aquele psicólogo, e falando sobre por que as pessoas se comoveram também muito com a morte da Marília. Acho que é um gancho no que ela falou. Aí eu achei muito interessante a colocação que ele trouxe para a gente refletir, porque as músicas dela eram muito de sofrência. E cada pessoa no atual estágio que a gente encontra, nesse mundo de provas e expiações, porque a música toca a alma, né, do ser. Tem alguma coisa que reflete na composição dela o íntimo daquela pessoa. Né? É questão de, né, das dificuldades, das provações, né? Então, é como se a pessoa, naquele momento, ela estivesse perdendo aquilo tudo. Né? A pessoa dela que representava aquilo tudo. Então, assim, é uma questão positiva também, né? Porque a música realmente ela toca a alma. Então, assim, a morte dela nessa situação, né? Que a gente, entre aspas, a gente sabe que, né? Tudo tem um momento, às vezes escapa aos nossos olhos, né? Mas eu acho que é mais essa questão mesmo, pelo fato dela ser mais nova, as músicas para os corações mais jovens, né? Até mesmo não só os jovens, né? E pelo fato de ser uma sofrência, marcou muito, né? Então, eu acho que em cada fase da nossa vida, a gente sempre tem aquela música que a gente se afiniza mais, né?
Eu acho que juntou isso tudo. Claro, é de tudo. É isso que a gente tem que entender. É de tudo um pouco, gente. E olha, Simone, você tocou num negócio aí que é tão grave, é que a gente fala assim, a música toca a alma, mas nem sempre quer dizer que esse toque é bom. Nem sempre quer dizer que o toque é bom. Né? E eu estou falando isso aqui, e eu vindo para cá hoje, a hora que eu saí do trabalho, eu estava vendo, eu estava andando e olhando no meu telefone, hoje tem um negócio chamado trend. Né? As trends são espécie de... Como é que fala? Alguém aparece dançando um trecho de uma música e um monte de gente vai dançando igual. Isso é comum hoje na rede social. Mas, gente, a maioria das letras das músicas são deprimentes. E as pessoas não reparam. Eu não estou aqui invalidando o trabalho da Marília Mendonça, que ele é maravilhoso. Mas esse negócio da sofrência, para alguns é bom, mas para outros é ruim. Entende? Então, o negócio, e está justamente nisso que a Simone falou, tá aonde eu estou me encaixando na vida agora? Essa música me ajuda a sair dessa sofrência ou ela me ajuda a afundar na sofrência? Ela me leva a ser um ser humano melhor ou ela me leva a beber mais, a fumar mais, a me drogar mais, a correr mais atrás do outro que está me fazendo sofrer? Entende? Aqui eu só abri um parênteses porque o que a Simone falou é válido, mas, no entanto, mais uma vez, a gente tem que sair da regra geral e ir para a regra particular. Porque o espiritismo é isso. Gente, nós temos uma regra geral. A música toca a alma. Agora, a regra particular é como que essa música te toca. Para saber se vale a pena ou não. Mas aí, o nosso central aqui é discutir mesmo o impacto da morte rápida. Então, vocês já conseguiram perceber que não tem resposta certa? Eu não sei quem que era a Marília Mendonça na intimidade da alma para saber. Detalhe importante. Quando os espíritos falam sobre lentidão de desconexão, sabe o que a gente tem que saber também? O tempo deles é diferente do nosso. O tempo dos espíritos é diferente do nosso. Então, assim, para todo mundo, o suicida tem que morrer e ficar 50 anos no plano espiritual sofrendo. O assassino vai ter que ir para um umbral e ficar 300 anos. Não, o negócio é que a gente não sabe o tempo que vai durar. Os espíritos falam que, de acordo com o apego, isso está lá no livro dos espíritos, está assim, pode demorar minutos, horas, dias e meses. E alguns a gente sabe que é anos. Agora, qual que é a verdade de cada espírito? Não sei. O que é da Marília Mendonça? Do cara, do outro do funcionário que estava com ela? E do piloto? Não sei. Eu acho que é isso que a gente tem que aprender no espiritismo. Falar, gente, não sei. Vamos parar de dar resposta para a vida alheia. A gente não sabe. A gente só sabe, hoje, por exemplo, a gente viu em Kardec. Pode ser que foi rápido. Às vezes a misericórdia... Vocês perceberam uma coisa interessante? Eu não sei se vocês viram, né? Parece que nós estamos fazendo aqui comentário da morte alheia. Isso é tema para fofoca, né? Isso é tema para coisa de fofoca. Mas nós não, é porque o exemplo ele é muito perto, então a gente está usando ele por causa disso. Vocês perceberam? Eu não sei se vocês tiveram a chance de perceber, mas até agora as pessoas citadas nesse acidente, o povo só fala bem deles. Foram pessoas, parece que muito honradas e dignas naquilo que faziam. Então, se foram pessoas honradas e dignas do que fizeram, a gente sabe que a misericórdia divina atuou de uma maneira específica para cada um. Peço, a Deus que possam ter tido essa misericórdia de sair do ar. Mas já aconteceu e eu não sei se foi isso que aconteceu com eles.
Então, o que a gente faz? Reforça na oração. Vocês já viram que lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem prece para aqueles que acabaram de morrer? Tem uns espíritas bocó por aí que ficam assim, prece boa é prece do coração. Prece decorada não vale. Prece lida não vale. Por que Allan Kardec fez um capítulo só de prece no Evangelho? Conta para mim. Alguém sabe me dar essa resposta? Por que tem um capítulo 28, preces espíritas, com prece escrita? Vocês sabem a resposta dessa pergunta que eu estou fazendo? Vou contar para vocês, porque prece do coração não é prece improvisada, não. Não é prece que você escolheu a palavra na hora, não. Prece do coração é a prece que você está sentindo o que você está falando. E para isso, ela pode ser decorada, ela pode ser repetida, ela pode ser escrita, pode ser gravada em áudio, não interessa. Interessa se você está sentindo. Pedi e obtereis, no capítulo 27, que antecede o capítulo das preces espíritas. Kardec, olha a sagacidade do Allan Kardec. Ele explica o mecanismo da prece e depois ensina um monte de prece. Então, uma prece de coração, gente, não é uma prece, porque o espírito é pior, porque além de ser uma prece de coração, ele quer uma prece poética, né? Tem que falar abóboda celeste, tem que falar na terceira pessoa do plural, né? É vós, sois, né? Estais. Tem que ser uma prece rebuscada na maioria das vezes, né? Porque aí é do coração. Não, gente. Tem que ter até uma mesóclise assim, ó. Amartiei. Tem que, se não tiver mesóclise, então, se não for bem Edivaldo Franco, né? Aí não serve, né? Foi uma prece meia boca. Gente, nós temos que entender definitivamente a nossa capacidade, a nossa condição real espiritual. E aí o Kardec até pergunta para os espíritos se o conhecimento do espiritismo pode facilitar nisso. Lógico que pode. Mas o conhecimento do espiritismo não vai resolver a sua vida. No sentido de você não vai ter problema ao morrer. Você vai chegar no plano espiritual, já vai dar... Não é para isso o espiritismo. É porque se você desconfiar que morreu, você não precisa gastar tanto tempo na dúvida. Quando eu participava da tarefa da sopa, numa casa espírita aqui em Contagem, de vez em quando eu dava palestra lá para o pessoal, e não sei se vocês têm... No Abel tem esse tipo de tarefa? De entregar cesta básica ou dar sopa, alguma coisa parecida? A cesta tem, né? Não, tem duas. Tem a campanha do quilo, que é a cesta básica com os alimentos, e tem a campanha do pãozinho, que é a distribuição de alimentos para morador de rua. E aí vocês vão falar para mim que esse pessoal é espírita? A pessoa que vai lá na casa espírita pegar a cesta básica, ela é espírita? Óbvio que a maioria não é. É evangélico que vai escondido, é católico que vai escondido, mas o que ele quer é o pão. Aí, o que acontece? Às vezes tem uns espíritas que quer evangelizar de novo, transformar esse pessoal em espírita. E, gente, não precisa disso. Aí, o que eu fazia na tarefa lá? Ô, Eugênio, você abre o seu microfone, você quer perguntar, falar alguma coisa, querido? Só para lembrar, o Anderson, que tem também a Gisele, que faz as roupinhas para doação, né? Isso é uma tarefa, né, o Anderson? Sim, sim. Não é, Rodrigo? Eu vou aproveitar a opção, vou fazer uma pergunta da Betânia aqui para você, Cadinho. Não, mas peraí, deixa eu só fechar aqui antes de entrar na Betânia. Até vi a pergunta dela. Então, é só porque assim, aí eu brincava com o pessoal lá, é o seguinte, com os evangélicos. Falava assim, gente, eu não quero que vocês acreditem em vida após a morte agora, não. Não quero do fundo do meu coração. Vocês não precisam acreditar. Eu estou vindo aqui contar para vocês, mas vocês não precisam acreditar. Sabe quando que eu quero que vocês acreditem nisso? Um dia que vocês acordar e tentar botar a mão na porta, e a porta passar direto. A hora que você tentar pegar um copo, que o copo não vir, a hora que vocês começarem a chamar pelos parentes, que eles não olhar, aí eu quero que você lembre do que nós estamos conversando. Porque aí sim, a nossa troca de ideia vai fazer sentido. Mas ele não tem que acreditar nisso agora. Ele está lá para comer o pão. Ele está lá para pegar a cesta.
E nós, enquanto pessoas da caridade, nós temos que entender que não é para fazer uma troca aqui, sabe? Absurda, não. Então, eu sempre brinquei isso com elas. E eu falo elas porque sempre a maioria são mulheres e idosas, né? Então, eu falava assim, gente, não preocupa, vocês não têm que ser espírita, não têm que acreditar. Mas se um dia você acordar e tentar pegar o copo e não conseguir, lembra de mim. Lembra que eu estou te falando que pode ser que você morreu. E se você tiver morrido, só lembra de fazer uma prece, só lembra de fazer uma oração. Que aí Deus vai providenciar o resto. Agora vamos na Betânia. Quando você fala sobre proporcionalidade, você diz sobre um apego à matéria em todos os sentidos? Ou tão somente sobre um apego ao viver a vida material? Ô, Betânia, eu não sei se existe diferença. Eu quero que você puder me explicar e abrir o áudio sobre a diferença entre o apego à matéria e o apego a viver a vida material, porque para mim é a mesma coisa necessariamente. O apego à matéria é sinal que você está apegado à vida material. O apego à vida material é porque as coisas da matéria fazem muito mais sentido do que a vida espiritual. Faz sentido para vocês que eu estou te falando agora, Betânia, desse jeito? Se você é apegado à vida material, as coisas da matéria para você vai ter mais importância. E vice-versa. Né? E essa proporcionalidade está nisso. E, gente, e obrigado por você fazer sua pergunta, Betânia, porque na sua pergunta cabe muito aonde os espíritas querem tudo ser franciscano, abrir mão da matéria, aí não pode ter 2 carros, não pode ter uma casa grande, porque senão é apegado à matéria. Não, não, senhor. Porque se você tem dinheiro e pode usar o seu dinheiro para te dar um conforto, e esse conforto vai te fazer uma pessoa, inclusive, melhor, mais caridosa, vai querer proporcionar uma felicidade ou um alívio para outras pessoas, é importante a gente entender que a matéria é para a gente usar e não a matéria usar a gente. Porque, às vezes, a pessoa está tão apegada à matéria dela que quando ela perde pela morte súbita, ela não quer largar o carro, ela não quer largar a casa, porque a casa é dela. Então você pode gostar muito, Betânia, da sua casa, não tem problema. Você pode gostar muito do seu carro, não tem problema. O negócio, gente, é só a gente saber que o dia que a gente for chamado pela morte, não nos pertence. É da matéria. Então, a questão é, tipo assim, saber usar, Betânia, inclusive, aí talvez eu acho que eu estou me aproximando mais da resposta que você está esperando. O saber usar a matéria não quer dizer apego. Estou fazendo companhia ao meu filho que está para dormir. Por essa razão, não vou abrir o... tá, tudo bem. Então, necessariamente, saber usufruir da matéria não quer dizer apego, não, gente. Então, a pessoa tem condição de ter um carro com ar-condicionado, direção hidráulica, ela vai andar de carroça. Um dia, um conhecido meu chegou na casa espírita, num terreiro de Umbanda, na verdade, o preto velho estava lá incorporado no moço, sentado na cadeira de plástico, e falou assim, mas vocês não sentem pouco, não? Ele falou assim, meu filho, você sabia que nós estamos no século XXI? Já inventaram a cadeira? Nós estamos sentados na invenção que os homens já fizeram. Ué. Vocês percebem que a pessoa não cresce mentalmente? É querer ver o preto velho sentado no topo. O espírito falou, mas vocês já inventaram a cadeira, nós vamos usar. Ô, Cadinho. Oi, Eugênio. Você está falando uma coisa que aconteceu comigo. Ah. Certa vez, eu comentei com um amigo meu, falei assim, gente, tem tantas pessoas que necessitadas, que não tem nada, e eu tenho tanta coisa, e eu fico assim, não precisava de tanto. Comentei com um colega meu, sem nenhuma pretensão. Ele não me respondeu nada na hora, mas depois falou comigo assim, Eugênio, você tem porque você merece. Então você não pode achar que você tem muito, não. O que você tem, você merece. Aí eu parei para pensar, e tem lá suas razões. Eugênio, eu vou complicar a sua vida só um pouquinho, se você deixar, você deixa? Eu vou te pedir permissão para isso. Você deixou, né? Tá bom. Ô, Eugênio, se você
Se esse pensamento passa na sua cabeça, tem uma chance de você mesmo achar que você não merece. Então, se Deus te deu antes que você mereça, faça por merecer a partir do momento que você teve a consciência. Porque esse negócio de falar assim, tem porque merece, às vezes Deus dá para provar. Isso que está falando são os espíritos, não é no livro dos espíritos. Deus não dá tudo porque a gente merece, não. Às vezes ele dá para saber se nós vamos fazer bom uso mesmo. Às vezes ele nem merece. Mas Deus fala assim, vamos lá. Porque a gente acha que Deus vai dar para a gente as provas só na dor e no sofrimento. Você quer uma aprovação maior para o ladrão do que nascer trabalhando com a chave do cofre do banco? Então, às vezes, uma pessoa que acostumou a roubar, ela ter acesso a riquezas pode ser a maior aprovação dela. Às vezes, a pessoa que é avarenta, a maior aprovação dela vai ser ter coisas. Para ela aprender a desapegar. Então, a morte súbita, inclusive, é a gente aprender a estar preparado para que, se eu não tiver mais essas coisas, eu falar, que bom, usei. E aí, espíritos do meu coração, para eu encerrar, que já são 9:02, se você fica na falsa modéstia, não querendo viver, e aí eu vou pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sobre o homem no mundo. Se você não quer viver as coisas boas que tem no mundo, aprenda. Você tem esse direito. Viva, inclusive, sem dor na consciência. Para quando você perder, você falar, obrigado, Senhor, usei bem tudo que você me emprestou, já devolvi e estou continuando a minha caminhada. Agradeço do fundo do coração a atenção e o carinho de todo mundo, peço perdão pela indisciplina com o horário, espero ter respondido aí na medida da nossa capacidade as perguntas, espero que o tema tenha ficado claro, um beijo no coração de todo mundo e até a próxima, se Deus quiser. Respondeu tudo, Cadinho, muito obrigado. Eu fico contigo. Alguém quer falar alguma coisa mais?